Capítulo 15. Lin pediu com extrema cortesia. Diga-me exatamente por que está aqui, Dra. Venabili. Dor sorriu sem ameaça, mas tampouco com amabilidade. Para início de conversa, vim até aqui para lhe mostrar que posso vir aqui. Ué? Sim. Meu marido foi levado para entrevista com o general dentro de um carro terrestre oficial, sob escolta armada. Eu saí do hotel mais ou menos no mesmo horário, a pé e desarmada, e aqui estou, e acredito ter chegado antes dele. Tive de passar por 5 guardas, incluindo aquele de cujo carro me apoderei, para enfim alcançá-lo. Eu teria derrubado 50. Lin aqueceu com um movimento de cabeça, sem perder a compostura. Fui informado de que às vezes chamam-na de a Mulher Tigre. Já me chamaram assim. Agora, tendo chegado até a sua presença, minha tarefa consiste em ter certeza de que meu marido não sofrerá nenhum tipo de ataque. Ele está se arriscando a entrar no covil do general, se me permite ser dramática, e eu quero que ele saia de lá ileso e sem ter sido ameaçado. No que me diz respeito, sei que seu marido não sofrerá nenhum dano em decorrência dessa reunião. Mas, se está preocupada, por que veio até mim? Por que não foi diretamente até o general? Por que, de vocês dois, é você quem pensa? Lin fez uma pausa breve. Depois, comentou, se alguém ouvisse seu comentário, teria sido algo muito perigoso de ser dito. Mais perigoso para você do que para mim. Portanto, certifique-se de que não tenha sido ouvido. Agora, se lhe ocorrer que eu deva ser simplesmente tranquilizada e ludibriada, e que, no caso de meu marido se tornar prisioneiro sentenciado para execução, não haverá nada que eu possa realmente fazer a respeito, desiluda-se. Ela indicou os 2 desintegradores sobre a mesa, à sua frente. Entrei na área aberta do palácio sem nada. Cheguei à sua presença com 2 desintegradores. Eu poderia ter vindo com adagas, minha especialidade. E, se eu não tivesse nem adagas, nem desintegradores, eu ainda seria uma oponente formidável. Esta mesa em torno da qual estamos sentados é feita de metal, evidentemente, e é sólida. Sim. Dors ergueu as mãos, com os dedos afastados para mostrar que não tinha nenhuma arma. Então deixou que caíssem suavemente sobre a mesa com as palmas voltadas para baixo, como se acariciasse sua superfície. De repente, ela levantou o punho e então desceu sobre o tampo com um baque estrondoso, que ecoou como se o metal tivesse sido atingido por outro metal. Ela sorriu e levantou a mão. Ilesa, ela mostrou. Sem dor. Mas você poderá perceber que a mesa está ligeiramente afundada no ponto em que a golpeei. Se esse mesmo golpe tivesse sido desferido, com a mesma força, contra a cabeça de uma pessoa, o crânio teria explodido. Nunca fiz uma coisa dessas. Aliás, nunca matei ninguém, embora tenha deixado muitos machucados. Não obstante, se o professor Seldon for ferido, você ainda está ameaçando. Estou prometendo. Não farei nada se o professor Seldon permanecer ileso. Caso contrário, Coronel Lin, serei forçado a mutilá-lo ou matá-lo e, prometo mais uma vez, farei a mesma coisa com o General Tenar. Você não poderá enfrentar um exército inteiro, por mais tigresa que seja, observou Lin. E então? As histórias se espalham, Dors lembrou, e são exageradas. Não foi muita coisa que fiz, na realidade, para merecer esse apelido, mas contam muito mais histórias sobre mim do que é verdade. Seus guardas recuaram quando me reconheceram e eles mesmos se incumbirão de espalhar o caso, aumentando e exagerando, para descrever como foi que cheguei até você. Até mesmo um exército pode hesitar em me atacar, Coronel Lin, mas mesmo que me atacassem e se me destruíssem, leve em conta a indignação do povo. A junta está mantendo a ordem, mas faz isso no limite de seu poder, e você não quer que nada perturbe a situação. Pense, então, em como é fácil a outra alternativa. Simplesmente, não machuque o professor Ari Seldon. Não tenho intenção de feri-lo. Então, para que a audiência? Qual é o mistério? O general ficou curioso a respeito da psicohistória. Os registros do governo estão à nossa disposição. O antigo imperador Cleon teve interesse nela. Demerzeu, quando era primeiro-ministro, teve interesse. Por que nós não nos interessaríamos? Aliás, ainda mais. E por que ainda mais? Porque o tempo passou. Se entendo corretamente, a psicohistória começou como um pensamento do professor Seldon. Ele vem trabalhando nessa ideia com vigor crescente e com grupos cada vez maiores de pessoas há praticamente 30 anos. Esse trabalho tem sido realizado quase que inteiramente com apoio do governo de modo que, em certo sentido, as descobertas e as técnicas da psicohistória pertencem ao governo. Nossa intenção é perguntar a ele coisas sobre psicohistória que, a esta altura,
deve estar muito mais avançada do que na época de Demerseu e Cleon. Esperamos que ele nos diga o que queremos saber. Queremos algo mais prático do que a visão de equações espiralando no ar. Está compreendendo? Sim, ela concordou com uma careta. E mais uma coisa. Não imagine que o perigo para seu marido venha somente do governo e que algum mal que o atinja signifique que você deva nos atacar imediatamente. Posso sugerir que o professor Seldon talvez tenha inimigos estritamente pessoais. Não tenho conhecimento disso, mas com certeza é uma possibilidade. Vou me lembrar disso. Neste momento, quero que providencie para que eu esteja com meu marido durante a audiência com o general. Quero ter certeza de que ele está seguro, até que não me reste nenhuma dúvida. Isso será difícil de providenciar e levará algum tempo. Seria impossível interromper a conversa, mas se esperar até que termine. Leve o tempo necessário e providencie. Nem pense que continuará vivo se tentar me enganar. Capítulo 16. O general Tenar encarou Seldon com olhos muito arregalados enquanto seus dedos tamborilavam de leve no tampo da mesa a qual estava sentado. 30 anos, ele disse. 30 anos e você está me dizendo que ainda não tem nada para mostrar? Ou na realidade, general, são 28 anos. Tenar ignorou o comentário. E tudo à custa do governo. Você tem noção de quantos bilhões de créditos foram investidos em seu projeto, professor? Não estou a par, general, mas temos documentado todo o fluxo e posso lhe dar a resposta em poucos segundos. Nós também. O governo, professor, não é uma fonte inesgotável de fundos. Não estamos mais vivendo como no passado. Não temos a mesma atitude despreocupada de Cleon quanto às finanças do Estado. É difícil aumentar impostos e precisamos de créditos para muitas coisas. Eu o chamei aqui na esperança de que pudesse nos beneficiar de algum modo com sua psicohistória. Se não pode, então devo lhe dizer, de modo bastante franco, que teremos de fechar a torneira. Se quiser continuar com a pesquisa sem contar com os fundos do governo, faça isso, mas, até que me mostre algo que justifique as despesas, essa será a sua situação. General, o senhor faz uma exigência que não posso cumprir, mas se, por isso, o senhor corta o subsídio do governo, estará jogando fora o futuro. Dê-me tempo e no final. Vários governos estão ouvindo esse seu no final há décadas. Não é verdade, professor, que você disse que a sua psicohistória prevê que a junta é instável, que meu comando é instável, que em pouco tempo cairá. Seldon franziu a testa. A técnica ainda não está consolidada o suficiente para que eu possa dizer que isso é algo que a psicohistória afirma. E eu digo que a psicohistória de fato declara isso e que tal previsão é de conhecimento comum no âmbito do seu projeto. Não, Seldon rebateu com veemência. De maneira nenhuma. É possível que alguns de nós tenham interpretado alguns relacionamentos para indicar que a junta pode ser uma forma instável de governo, mas há outros relacionamentos que podem ser facilmente interpretados de modo a demonstrar que é estável. É por esse motivo que devemos dar continuidade ao nosso trabalho. Neste momento, é excessivamente fácil usar dados incompletos e raciocínios imperfeitos para chegar a qualquer conclusão que desejarmos. Mas se você resolver apresentar a conclusão de que o governo é instável e dizer que a psicohistória sustenta essa conclusão, mesmo que não a sustente de fato, isso não aumentará sua instabilidade? Isso realmente pode acontecer, general. E, se anunciarmos que o governo é estável, pode aumentar sua estabilidade. Tive exatamente essa mesma conversa com o imperador Cleon em diversas ocasiões. É possível usar a psicohistória como ferramenta para manipular as emoções do povo e surtir determinados efeitos no curto prazo. No longo prazo, todavia, as previsões têm muita probabilidade de se mostrarem incompletas ou apenas errôneas. Com isso, a psicohistória perderá toda a credibilidade e será como se nunca tivesse existido. Basta! Diga-me neste momento. O que você acha que a psicohistória mostra a respeito do meu governo? Achamos que ela mostra que existem nele elementos de instabilidade, mas não estamos convencidos, e não podemos estar convencidos, de que maneira exatamente essa condição pode piorar ou melhorar. Em outras palavras, a psicohistória simplesmente lhe diz o que você saberia também sem a psicohistória, e é nisso que o governo tem investido um volume incalculável de créditos. Chegará o momento em que a psicohistória nos dirá o que não poderíamos saber sem ela, e então o investimento trará seu retorno multiplicado infinitamente. E quanto tempo mais passará antes que chegue esse momento? Não muito, eu espero. Temos realizado alguns avanços muito gratificantes nos últimos 5 anos. Tenar estava tamborilando a unha no tampo da mesa outra vez. Não é suficiente. Diga-me algo proveitoso, agora. Algo proveitoso. Seldon ponderou e então comentou. Posso preparar um relatório detalhado para o senhor,
mas vai levar algum tempo. Claro que sim. Dias, meses, anos, e, de algum modo, jamais será escrito. Você acha que eu sou idiota? Não, general, claro que não. No entanto, também não quero ser tomado por tolo. Posso lhe dizer algo pelo qual somente eu assumo a responsabilidade. Percebi isso em minha pesquisa psicohistórica, mas posso ter interpretado de modo equivocado o que vi. Porém, como o senhor insiste, eu insisto. Há alguns instantes, o senhor mencionou a questão dos impostos. Disse que era difícil aumentar os impostos. Sem dúvida. É sempre difícil. Todo governo deve fazer seu trabalho coletando recursos de um modo ou outro. As duas únicas maneiras de se obter tais créditos são, primeiro, roubando um vizinho, e, segundo, persuadindo os próprios cidadãos desse governo a conceder esses créditos de bom grado e pacificamente. Como fundamos um império galáctico que vem conduzindo seus negócios de maneira razoável há milhares de anos, não há possibilidade de se roubar um vizinho, exceto como resultado de alguma rebelião ocasional e sua repressão. Isso não acontece com a frequência necessária para se sustentar um governo, e, se acontecesse, o governo se tornaria muito instável para durar por um longo tempo. Seldon tomou fôlego e continuou. Portanto, os créditos devem ser levantados pedindo-se aos cidadãos que abram mão de uma parte de sua riqueza para uso do governo. É de se presumir, então, como o governo irá trabalhar com eficiência, que os cidadãos possam usar melhor seus créditos desse modo do que os acumulando, cada qual para si, individualmente, e vivendo num estado de anarquia perigosa e caótica. No entanto, embora a arrecadação seja razoável e fosse melhor se os cidadãos pagassem impostos para ter o benefício de um governo estável e eficiente, eles se mostram relutantes. Para superar essa relutância, os governos devem dar a impressão de que não estão tomando muitos créditos e que estão levando em consideração os direitos e os benefícios de cada cidadão. Em outras palavras, o governo deve baixar a porcentagem que incide sobre rendimentos mais baixos e deve permitir deduções de vários tipos antes de calcular o imposto, e assim por diante. Com o tempo, a situação fiscal inevitavelmente se torna cada vez mais complexa, à medida que os diversos mundos e os diferentes setores dentro de cada um deles, assim como as variadas divisões econômicas, exigem e esperam tratamentos especiais. O resultado é que o departamento de coleta de impostos do governo aumenta de tamanho e complexidade e se torna difícil de controlar. O cidadão médio não consegue compreender por que ou enquanto está sendo taxado. Não entende o que pode isentar do cálculo e o que não pode. O governo e a própria agência tributária muitas vezes também não entendem. Além disso, uma fração crescente dos fundos coletados deve ser alocada para o funcionamento desse próprio departamento hipertrofiado, na manutenção de seus arquivos, na captura dos fraudadores, etc., de modo que a quantidade de créditos disponível para propósitos bons e úteis diminui apesar de tudo que se possa fazer. No fim, a situação fiscal se torna incontrolável. Ela inspira descontentamento e revolta. Os livros de história tendem a atribuir essas coisas a empresários ambiciosos e avarentos, a políticos corruptos, a guerreiros brutais, a vicereis ambiciosos, mas esses são apenas os indivíduos que se aproveitam da hipertrofia fiscal. O general comentou com impaciência: "Você está dizendo que nosso sistema fiscal é excessivamente complicado? Se não fosse, seria o único em toda a história, que me conste", respondeu Seldon. Se existe uma coisa que a psicohistória diz que é inevitável é o crescimento excessivo dos impostos. E o que fazemos com isso? Isso eu não posso lhe dizer. É para isso que eu gostaria de preparar um relatório que, como o senhor diz, pode demorar um pouco para ficar pronto. Não se incomode com o tal relatório. O sistema tributário é excessivamente complicado, não é? Não é isso que você estava dizendo? É possível que seja. Seldon concordou, cautelosamente. Para corrigir isso, então, devemos tornar o sistema fiscal mais simples, de fato, tão simples quanto possível. Eu teria de estudar besteira. O oposto de uma grande complicação é uma grande simplicidade. Não preciso de nenhum relatório para me confirmar isso. Como queira, general, anuiu Seldon. Nesse momento, o general levantou os olhos de repente, como se tivesse sido chamado, o que de fato tinha acontecido. Seus punhos se cerraram e as imagens do coronel Lin e de Dors Venabili em holovisualização subitamente apareceram na sala. Abismado, Seldon exclamou: "Dors, o que está fazendo aqui?" O general não disse nada, mas sua testa afundou numa ruga de contrariedade. Capítulo 17. O general havia dormido mal à noite. Bastante apreensivo, o coronel também tinha tido uma madrugada difícil. Agora, estavam um diante do outro, ambos igualmente perdidos. "Conte-me mais uma vez o que aquela mulher fez",
ordenou o general. Lin parecia estar carregando um peso imenso nos ombros. Ela é a mulher tigre. É assim que a chamam. De algum modo, ela não parece ser totalmente humana. É uma espécie de atleta com condicionamento físico impossível, perfeitamente confiante em sua própria perícia. E, general, ela é bastante assustadora. Ela assustou você? Uma mulher sozinha? Vou lhe dizer exatamente o que ela fez e também algumas outras coisas a respeito dela. Não sei até que ponto são verdadeiras todas as histórias a respeito da Dra. Venabili, mas o que aconteceu ontem à tarde foi verdadeiro bastante. Mais uma vez, ele narrou a sequência de fatos enquanto o general ouvia, fazendo muxoxos. Nada bom, ele disse. Ou o que fazer? Acho que nosso caminho está bem claro. Queremos a psicohistória. Sim, queremos, enfatizou o general. Seldon me disse algo sobre impostos que, não importa. Isso não vem ao caso, neste momento. Prossiga. Lin, que, em seu estado mental turbulento, havia permitido que um pequeno fragmento de impaciência transparecesse em sua fisionomia, continuou. Como eu disse, queremos a psicohistória, sem Seldon. De todo modo, é um homem gasto. Quanto mais o estudo, mais vejo um estudioso envelhecido que vive de seus feitos passados. Teve praticamente 30 anos para tornar a psicohistória um sucesso e não conseguiu. Sem ele, e com novos homens no leme, a psicohistória pode avançar mais rapidamente. Sim, eu concordo. Mas e quanto à mulher? Bom, aí é que está. Não a levamos em conta até agora porque ela tem sido cuidadosa o bastante para permanecer nos bastidores. Mas tenho fortes suspeitas de que será difícil, talvez impossível, remover Seldon discretamente e sem implicar o governo, enquanto essa mulher continuar viva. Você realmente acredita que ela nos atacará, a você e a mim, se achar que prejudicamos seu marido? O general perguntou, torcendo a boca numa careta de desdém. Eu realmente acho que sim e que, além disso, começará uma rebelião. Ela fará exatamente o que prometeu. Você está se tornando um covarde. General, por favor. Estou tentando ter bom senso. Não estou recuando. Devemos dar um jeito nessa mulher tigre. Ele parou para refletir um pouco. Inclusive, minhas fontes já tinham me dito isso e admito que dei menos atenção do que devia a esse aspecto. E como acha que conseguiremos nos livrar dela? Não sei, respondeu Lin. Mais devagar, acrescentou. Mas outra pessoa talvez saiba. Capítulo 18. Seldon também passará uma noite complicada, e o dia não estava prometendo ser nem um pouco melhor. Não houve muitos momentos em que Ari ficará aborrecido com Dors, mas daquela vez ele estava muito aborrecido. Mas que coisa idiota de fazer! Explodiu Seldon. Já não era suficiente que estivéssemos hospedados no Hotel Domized? Só isso já seria o bastante para levar um governante paranoico a alimentar ideias de algum tipo de conspiração. Mas como? Estávamos desarmados. Ari. Era uma comemoração, o toque final da celebração de seu aniversário. Não representávamos nenhuma ameaça. Sim, até que você colocou em prática sua invasão dos jardins do palácio. Isso foi imperdoável. Você se afobou para chegar ao palácio a fim de interferir na minha reunião com o general, quando eu havia especificamente, várias vezes, deixado bem claro que não queria sua presença ali. Eu tinha meus próprios planos, sabia? Seus desejos, suas ordens, seus planos, tudo isso vem em segundo lugar diante de sua segurança, respondeu Dors. Minha preocupação fundamental era essa. Eu não estava em perigo. Isso é uma coisa que eu não posso supor e pronto. Já houve 2 tentativas contra sua vida. O que o faz pensar que não haverá uma terceira? Essas 2 tentativas ocorreram quando eu era primeiro-ministro. Provavelmente valia a pena me matar. Então. Mas quem vai querer matar um matemático velho? É exatamente isso que quero descobrir e é isso que quero interromper, explicou Dors. Devo começar por alguns interrogatórios por aqui mesmo, com pessoas do projeto. Ou não. A única coisa que você vai conseguir é incomodar minha equipe. Deixe o meu pessoal em paz. Isso é precisamente o que não posso fazer, Ari. Minha missão é proteger você e venho cuidando disso há 28 anos. Você não pode me deter agora. Alguma coisa no fulgor dos olhos dela deixou bem claro que, fossem quais fossem os desejos e as ordens de Seldon, Dors pretendia fazer o que tinha em mente. A segurança de Seldon vinha em primeiro lugar. Capítulo 19. Posso interromper você, Hugo? Claro, Dors. Hugo Amaril respondeu, abrindo sorriso. Você nunca interrompe. Em posso ajudar?
Estou tentando descobrir algumas coisas, Hugo, e pensei que você talvez pudesse colaborar. Se estiver ao meu alcance, você tem no projeto algo chamado Primeiro Radiante. De vez em quando ouço falar nisso. Ari comenta a respeito dele, de modo que sei que aparência terá quando for ativado. Só que eu nunca o vi efetivamente funcionando, e gostaria de ver. Amaril pareceu incomodado. Na realidade, o Primeiro Radiante é basicamente a parte mais bem guardada do projeto, e você não está na lista dos membros com acesso a essa informação. Sei disso, mas como nós nos conhecemos há 28 anos, e você é esposa de Ari, então imagino que podemos abrir uma exceção. Temos somente 2 primeiros radiantes completos. Um no escritório de Ari e outro aqui. Bem aqui, inclusive. Dors mirou o cubo negro achatado na escrivaninha central. Parecia um objeto completamente sem importância. É isto. Ou é? Armazena as equações que descrevem o futuro. E como você vê as equações? Amaril tocou num contato e, no mesmo instante, a sala se escureceu e então se iluminou com um brilho multifacetado. Por toda parte ao redor de Dors, havia símbolos, setas, linhas, sinais matemáticos de todo tipo. Pareciam estar se movimentando, espiralando, mas quando ela focalizava os olhos em alguma parte específica, parecia se imobilizar. Então, este é o futuro? Ela indagou. Pode ser, observou Amaril, desligando o instrumento. Eu acionei a função de expansão total para que você pudesse enxergar os símbolos. Sem essa expansão, a única coisa visível são padrões de luz e sombra. E estudando essas equações, então, você pode avaliar o que o futuro nos reserva. Em tese, sim. Agora, a sala tinha recuperado sua aparência cotidiana. Mas há 2 obstáculos. E quais são eles? Para início de conversa, nenhuma mente humana criou diretamente essas equações. Simplesmente, passamos décadas programando computadores mais potentes e foram eles que elaboraram e armazenaram as equações. Naturalmente, não sabemos se elas são válidas e se fazem sentido. Tudo depende completamente de sua validade e da significância da programação, em primeiro lugar. Então, poderiam estar todas erradas? Poderiam. Amaril esfregou os olhos e Dors não pôde deixar de pensar como ele parecia ter envelhecido e ficado cansado ao longo dos 2 últimos anos. Era quase 12 anos mais moço do que Ari, no entanto, parecia muito mais velho. Naturalmente, Amaril prosseguiu, com a voz traindo um evidente esgotamento. Esperamos que não estejam todas erradas, mas é aí que entra em cena uma segunda dificuldade. Embora Ari e eu tenhamos testado essas equações e as venhamos modificando há décadas, nós nunca podemos ter certeza do que elas querem dizer. O computador as elaborou, portanto pode-se presumir que devam significar algo. Mas o quê? Acreditamos ter decifrado algumas partes. Inclusive, neste momento, estou trabalhando no que chamamos de seção A23, um sistema particularmente intrincado de relacionamentos. Ainda não fomos capazes de equipará-la a qualquer outra do universo real. Apesar disso, a cada ano avançamos mais um pouco e espero, com confiança, que a psicohistória seja enfim estabelecida como uma técnica legítima e válida para se lidar com o futuro. Quantas pessoas têm acesso a esses primeiros radiantes? Todos os matemáticos do projeto têm acesso, mas não a qualquer hora. É preciso fazer uma solicitação formal, com reserva de tempo, e o primeiro radiante precisa ser ajustado para expor a porção com as equações que aquele matemático deseja examinar. Fica um pouco complicado quando todos querem usar o primeiro radiante ao mesmo tempo. Neste exato momento as coisas estão indo mais devagar, possivelmente porque ainda estamos sob os efeitos da comemoração do aniversário de Ari. Há algum plano para a construção de outros primeiros radiantes? Amaril estendeu os lábios para a frente. Sim e não. Seria muito útil ter um terceiro, mas seria preciso que alguém se encarregasse dele. O primeiro radiante não pode simplesmente ser um bem coletivo. Sugeri a Ari que Tanvillelar, acho que você o conhece. Conheço, sim. Então, sugere que Elar tivesse um terceiro primeiro radiante. As equações acaóticas que ele desenhou e o eletroclarificador que projetou claramente fazem dele o terceiro homem do projeto, depois de Ari e de mim mesmo. Mas Ari reluta. O porquê? Você sabe. Se Elar obtiver essa ferramenta, será abertamente reconhecido como número 3 no projeto, acima de outros matemáticos mais velhos e de status superior entre nós. Podem surgir complicações políticas, por assim dizer. Em minha opinião, não podemos perder tempo nos preocupando com a política interna, mas Ari, bom, você conhece Ari. Sim, conheço Ari.
E se eu lhe disser que Lin viu o primeiro radiante? O Lin? O coronel Ender Lin, da junta. O lacaio de Tenar. Duvido muito, Dors. Ele mencionou equações espiralando no ar e eu acabei de vê-las sendo geradas pelo primeiro radiante. Não posso deixar de pensar que ele esteve aqui e viu seu funcionamento. Amaril sacudiu a cabeça. Não consigo imaginar ninguém levando um membro da junta até o escritório de Ari, ou até o meu. Diga-me uma coisa, quem, no projeto, lhe parece capaz de colaborar com a junta dessa maneira? Ou ninguém? Amaril respondeu em tom taxativo e com uma confiança visivelmente limitada. Isso seria impensável. Talvez Lin nunca tenha visto o primeiro radiante, mas tenha ouvido falar. E quem teria falado disso com ele? Amaril pensou durante um momento e tornou a afirmar: ninguém. Bom, vejamos. Você acabou de falar sobre a política interna em termos da possibilidade de Elar ter um terceiro primeiro radiante. Imagino que, num projeto como este, com centenas de pessoas envolvidas, existam atritos acontecendo o tempo todo, discussões, bate-bocas. Sim. O pobre Ari reclama disso comigo, de vez em quando. Ele tem de lidar com essas disputas de algum jeito, e posso muito bem imaginar a dor de cabeça que essas desavenças representam para ele. Essas brigas são tão fortes que chegam a interferir ou atrapalhar o andamento do projeto. Nada sério. Há alguém mais briguento do que os outros, ou que cause mais ressentimentos. Em suma, haveria colaboradores que, se fossem dispensados, representariam 90% a menos de atritos a um custo de 5% ou 6% de demissões. Amaril levantou as sobrancelhas. Parece uma boa ideia, mas não sei quem dispensar. Eu realmente não tomo parte de todas as minúcias da política interna. Não há como parar com isso. Então, da minha parte, eu simplesmente evito. Isso é estranho, Dors comentou. Você não estaria negando toda a credibilidade à psicohistória, agindo desse modo? De qual modo? Como pode pretende chegar ao ponto de poder predizer e orientar o futuro se não consegue nem analisar e corrigir algo tão doméstico como atritos pessoais entre colaboradores desse projeto que é tão promissor? Amaril deu uma risadinha discreta. Isso era muito incomum, já que Hugo não era um sujeito dado a demonstrações de bom humor nem a risadas. Desculpe-me, Dors, mas você mencionou justamente o único problema que solucionamos, por assim dizer. O próprio Ari identificou as equações que representam as dificuldades de atritos pessoais anos atrás, e eu mesmo pude acrescentar a elas o toque final no ano passado. Descobri que existem maneiras de se modificar as equações a fim de indicar uma diminuição nos atritos. Entretanto, em cada um dos casos dessa natureza, uma diminuição do atrito aqui significa um aumento de atrito ali. Nunca, em nenhum momento, houve uma diminuição total, nem um aumento total, na incidência de atritos dentro de um grupo fechado, quer dizer, um grupo em que nenhum dos membros antigos sai e não entra ninguém novo. Com a ajuda das equações acaóticas de Elar, demonstrei que isso era verdadeiro apesar de qualquer atitude que alguém pudesse tomar. Ari chama esse fenômeno de lei da conservação dos problemas pessoais. Disso surgiu a noção de que a dinâmica social tem suas leis de conservação tanto quanto a física, e que, inclusive, são essas leis que nos oferecem as melhores ferramentas possíveis para solucionar os aspectos realmente problemáticos da psicohistória. Muito impressionante, Dors observou. Mas e se você acabar descobrindo que absolutamente nada pode ser mudado, que tudo de ruim será conservado, e que salvar o império da destruição representa apenas aumentar uma destruição de outro tipo? Na realidade, isso já foi sugerido, mas não acredito. Muito bem. Voltemos à realidade. Existe algum elemento nos problemas dos atritos dentro do projeto que ameace Ari? Quero dizer, ameaças no sentido físico. Danos a Ari? Claro que não. Como é que você pode sugerir uma coisa dessas? Será que não existe alguém com rancor por Ari, por ele ser arrogante ou exigente demais, muito concentrado em si mesmo, altamente propenso a querer para si todos os créditos? Ou, se nada disso é plausível, será que ninguém se ressente por ele estar dirigindo o projeto há tantos anos? Nunca ouvi ninguém falar nada disso sobre Ari. Dors não pareceu satisfeita. Duvido que alguém diria coisas desse tipo para você ouvir, é óbvio. Mas, obrigada, Hugo, por ser tão prestativo e me conceder tanto tempo. Amaril acompanhou com os olhos sua saída da sala. Sentia-se vagamente perturbado, mas logo retornou ao trabalho e deixou que todas as demais questões recuassem para o fundo de sua mente. Capítulo 20. Uma das maneiras, entre as poucas, que Ari Seldon tinha de se afastar um pouco do trabalho era visitar o apartamento de Reich, que ficava nas imediações da área da universidade.
Sempre que fazia isso, sentia-se repleto de amor pelo filho adotivo. E havia amplos motivos para isso. Reich tinha sido bom, capaz e leal, e, além disso, ele era dotado daquela estranha qualidade de inspirar confiança e amor nos outros. Ari tinha constatado isso em Reich quando tinha 12 anos de idade, um moleque de rua que, de alguma maneira, tinha despertado um sentimento especial no seu coração e no de Dors também. Ele se lembrava de como Reich tinha impressionado Rachelle, a antiga prefeita de Uai. Ari se lembrou também de como Joranum havia confiado em Reich, o que provocara sua própria destruição. Reich tinha inclusive conseguido conquistar o coração da linda Manela. Ari não entendia totalmente essa qualidade peculiar que Reich tinha, mas desfrutava todo o contato que podia ter com seu filho adotivo. Entrou no apartamento com sua costumeira saudação. Tudo bem por aqui? Reich deixou de lado o material holográfico em que estava trabalhando e se levantou para cumprimentar o pai. Tudo bem, papai. Não estou ouvindo Wanda. E há uma razão para isso. Ela saiu com a mãe e foram fazer compras. Seldon se sentou e olhou com bom humor para aquele caos de materiais de referência. E como está indo o livro? Está indo bem. Acho que serei eu a não sobreviver. Reich suspirou. Mas, pelo menos desta vez, conseguiremos a abordagem certa para falar de Dal. Nunca ninguém escreveu um livro sobre aquela parte. Acredita nisso? Seldon já tinha reparado que toda vez que Reich falava de seu setor natal, seu sotaque dalita ficava mais pronunciado. E como vai você, pai? Perguntou Reich. Aliviado com o fim das comemorações? O imensamente. Eu odiei quase cada minuto daquilo tudo. Mas não que alguém tivesse percebido. Ora, eu tinha de usar algum tipo de máscara. Não queria estragar a festa para os outros. Então, deve ter odiado quando mamãe foi atrás de você lá no palácio. Todo mundo que eu conheço está comentando isso. E como odiei. Sua mãe, Reich, é a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas é uma criatura muito difícil de se lidar. Ela poderia ter estragado meus planos. E que planos são esses, pai? Seldon se acomodou melhor no assento. Era muito agradável conversar com alguém em quem se confia totalmente e que não sabe nada de psicohistória. Mais de uma vez, ele havia trocado ideias com Reich e depois as elaborara até que atingissem um nível mais equilibrado e sensato do que teria sido possível se os mesmos conceitos lhe tivessem ocorrido durante suas reflexões solitárias. Estamos protegidos? Ari perguntou. Sempre. Ótimo. O que fiz foi manobrar o general Tenar para que pensasse dentro de algumas linhas curiosas. Que linhas? Bom, falei um pouco sobre o processo das taxações e salientei que, no esforço de distribuir os impostos de maneira equitativa pela população, a tributação se tornava cada vez mais complexa, rígida e custosa. A implicação óbvia era que o sistema fiscal devia ser simplificado. Parece fazer sentido. Até certo ponto, mas é possível que, em decorrência de nossa pequena conversa, Tenar possa simplificar em demasia. Veja bem, os impostos perdem sua eficiência nos dois extremos. Quando ficam muito complicados, as pessoas não conseguem compreendê-los e pagam para ter uma organização dispendiosa e inchada. Quando muito simplificados, as pessoas acham o sistema injusto e se tornam amargas e ressentidas. O imposto mais simples é o imposto pessoal de caráter municipal, em que cada indivíduo paga a mesma quantia, mas a injustiça de tratar igualmente os ricos e os pobres fica ostensiva demais para ser ignorada. E você não explicou isso para o general? Por algum motivo não houve oportunidade. Você acha que o general tentará adotar esse tipo de imposto pessoal? Acho que ele planeja algo semelhante. Se isso for verdade, é provável que essa notícia vaze e isso será por si mesmo suficiente para provocar revolta na população, possivelmente, poderá derrubar o governo. E você fez tudo isso de propósito, pai? Claro. Reich balançou a cabeça. Às vezes eu não entendo você direito, papai. Na vida pessoal, você é a pessoa mais doce e delicada do império. No entanto, é capaz de armar uma situação que provocará tumultos públicos, repressão e mortes. Muitos danos serão causados, pai. Você pensou nisso? Seldon encostou pesadamente na cadeira e respondeu, com tristeza na voz. Não penso em outra coisa, Reich. Quando comecei a pesquisar a psicohistória, parecia um trabalho puramente acadêmico. Era algo que de jeito nenhum podia ser decifrado e, se pudesse, não se tornaria capaz de uma aplicação prática. Passaram-se as décadas e agora sabemos cada vez mais e surge então essa terrível necessidade de colocá-la em prática. Para que pessoas possam morrer. Não, para que menos pessoas tenham de morrer. Se as nossas análises psicohistóricas estiverem corretas neste exato momento,
Então a junta não conseguirá sobreviver mais do que alguns anos e existem algumas alternativas de forçar esse regime a cair. Os militares estarão desesperados, com uma forte sede de sangue. Esse método, o ardil da taxação, deve chegar a tal resultado da maneira menos agressiva e perturbadora entre todas as maneiras de provocar a queda. Se, repito, nossas análises estiverem corretas. E se não estiverem, o que esperar? Nesse caso, não sabemos o que pode acontecer. Mesmo assim, a psicohistória deve chegar ao ponto de poder ser usada e há anos estamos buscando algo cujas consequências tenhamos decifrado com algum grau de confiabilidade, considerando essas consequências toleráveis se comparadas às demais alternativas. De certo modo, esse ardil da taxação é o primeiro grande experimento em psicohistória. Devo reconhecer que parece uma coisa simples. Mas não é. Você não tem ideia de como a psicohistória é complexa. Nada é simples. Os impostos individuais de caráter municipal já foram tentados esporadicamente ao longo da história. Nunca é uma estratégia tributária popular e invariavelmente dá margem a atitudes de resistência de um tipo ou outro, mas quase nunca resulta numa derrubada violenta do governo. Afinal, o poder de opressão do governo pode ser muito forte ou podem existir métodos por meio dos quais o povo consiga fazer sua oposição de maneira pacífica e obter a suspensão das medidas pretendidas pelo governo. Se tal tipo de tributação fosse invariavelmente, ou apenas eventualmente, fatal, então nenhum governo jamais tentaria adotá-lo. É somente por não ser fatal que repetidamente tentam reeditá-lo. Contudo, a situação em Trantor não é exatamente normal. Existem algumas instabilidades que parecem claras a uma análise psicohistórica e dão a impressão de que o ressentimento será especialmente intenso e a repressão, particularmente débil. Reich pareceu duvidar. Espero que dê certo, papai. Mas você não acha que o general dirá que agiu por influência de um conselho psicohistórico e que, ao cair, arraste você junto? Imagino que ele tenha gravado a nossa pequena conversa, mas, se divulgá-la, ali ficará claro que insisti com ele para que esperasse até eu poder analisar adequadamente a situação e preparar um relatório, e que ele se recusou a esperar. E o que a mamãe pensa disso tudo? Ainda não falei com ela a respeito, respondeu Seldon. Ela está envolvida em outra tangente totalmente diversa. É mesmo? Sim. Ela está tentando farejar alguma conspiração infiltrada no projeto, contra mim. Imagino que ela desconfie da existência de colaboradores no projeto que queiram se livrar de mim. Seldon suspirou. Eu mesmo sou um deles, penso eu. Gostaria muito de me livrar de mim como diretor do projeto e deixar que outros cuidassem das vastas responsabilidades. O que está importunando a mamãe é o sonho de Wanda, comentou Reich. Você sabe como a mamãe se sente a respeito de proteger você. Aposto como até mesmo um sonho sobre a sua morte seria suficiente para fazer com que ela pensasse que é um complô arquitetando seu assassinato, pai. Sem dúvida, espero que não haja. E os dois riram, só de pensar nisso. Capítulo 21. Por alguma razão, o pequeno laboratório do eletroclarificador era mantido a uma temperatura um pouco mais baixa do que o normal, e Dors Venabili perguntou-se por que seria, mas não estava realmente buscando uma resposta. Enquanto isso, aguardava, calada, que a única ocupante do laboratório terminasse o que estava fazendo. Dors examinou a mulher cuidadosamente. Magra, rosto comprido. Não era exatamente atraente, tinha lábios finos e queixo recuado para trás, mas seus escuros olhos castanhos tinham um brilho inconfundível da inteligência. Em sua escrivaninha uma placa indicava seu nome, Cinda Money. Finalmente, ela se virou para Dors e murmurou, minhas desculpas, Dra. Venabili, mas alguns procedimentos não podem ser interrompidos, nem diante da visita da esposa do diretor. Eu teria ficado decepcionada se você tivesse interrompido o procedimento por conta da minha presença. Ouvi comentários excelentes a seu respeito. O que é sempre bom de ouvir. E quem me elogiou? Alguns colegas, Dors respondeu. Parece que você é uma das colaboradoras não matemáticas de mais destaque no projeto. Money se encolheu. De fato existe essa tendência a segregar o restante de nós da aristocracia da matemática. Para mim, o que importa é que, se tenho algum destaque, é fazer parte do projeto. Não me faz diferença eu não ser matemática. Para mim, isso parece razoável. Há quanto tempo está trabalhando no projeto? Há 2 anos e meio. Antes, estava na Faculdade de Física Racional em Strelin, e durante o curso, participei do projeto durante 2 anos como estagiária. Parece que você tem se saído bem no projeto. Já recebi 2 promoções, Dra. Venabili. Alguma vez teve dificuldades aqui, Dra. Money. Tudo que me disser será confidencial.
É um trabalho difícil, naturalmente, mas, se quer saber se passei por alguma dificuldade de caráter social, a resposta é não. Pelo menos, não mais do que seria de se esperar em um projeto grande e complexo, eu acho. E o que quer dizer com isso? Discussões e desavenças esporádicas. Somos todos humanos. Mas nada sério. Nada sério, Mona repetiu, balançando a cabeça. Parece-me que você tem sido responsável pelo desenvolvimento de um importante dispositivo no uso do primeiro radiante, Dors prosseguiu. Ou ele permite que um volume muito maior de informações seja acumulado pelo primeiro radiante. Mona abriu um sorriso radioso. A senhora está a par disso? Sim, trata-se do eletroclarificador. Depois que foi desenvolvido, o professor Seldon criou este pequeno laboratório e me incumbiu de prosseguir com outros trabalhos nesse mesmo sentido. Estou surpresa que um progresso tão importante não a tenha levado escalões mais altos na hierarquia do projeto. Ora, e Mona parecia ter ficado um pouco desconcertada, eu não quero levar todo o crédito. Na realidade, meu trabalho foi mais técnico. Gosto de pensar que foi muito competente e criativo, mas nada além disso. E quem trabalhou com você? Ah, a senhora não sabe? Foi Tanville Elar. Ele desenvolveu a teoria que tornou o dispositivo possível e eu projetei e construí o instrumento propriamente dito. Isso quer dizer que ele levou o crédito, Dra. Monai. Não, não. A senhora não deve pensar assim. O Dr. Elar não é esse tipo de homem. Ele me deu todo o crédito pela minha parte no trabalho. Aliás, foi ideia dele chamar o dispositivo com nossos 2 nomes, mas isso não foi possível. Por que não? Por causa da regra do professor Seldon. A senhora entende? Todos os dispositivos e equações devem receber nomes funcionais, e não nomes pessoais, para evitar ressentimentos. Então esse instrumento é apenas o eletroclarificador. Quando estamos trabalhando juntos, porém, ele chama o aparelho pelo nosso nome composto e lhe digo uma coisa, Dra. Venabili, é maravilhoso ouvi-lo. Talvez um dia todos no projeto usem o nome pessoal. Assim espero. E eu também, Dors acrescentou educadamente. Seus comentários fazem com que Elar pareça um sujeito muito decente. Ele é, Mona confirmou, entusiasmada. É um prazer trabalhar com ele. Neste momento, estou cuidando de uma nova versão do aparelho que vai ser mais potente, mas que eu ainda não entendo muito bem. Quer dizer, para o que será usado. No entanto, ele está me orientando nesse sentido. E você está progredindo? Bastante. Inclusive, apresentei um protótipo ao Dr. Elar, e ele está planejando colocá-lo em teste. Se funcionar, então poderemos seguir adiante. Parece bom, Dors concordou. O que você acha que iria acontecer se o professor Seldon renunciasse ao cargo de diretor do projeto? Se ele se aposentasse... O professor está pensando em se aposentar? Mona pareceu surpresa. Que eu saiba, não. Estou apenas apresentando uma hipótese. Vamos supor que ele se aposente. Quem você acha que seria um sucessor natural? Com base no que você acabou de dizer, penso que apoiaria o professor Elar como novo diretor. Sim, apoiaria, Mona disse após uma rápida hesitação. Ele é, de longe, o mais brilhante dos novos colaboradores e penso que seria capaz de dirigir o projeto da melhor maneira possível. No entanto, ele é muito jovem. Há um número considerável de velhos fósseis. Bem, a senhora sabe o que quero dizer, que ficariam ofendidos se fossem passados para trás por um moleque atrevido. Lá algum dos velhos fósseis lhe vem à mente, nesse caso? Lembre-se, tudo isto é estritamente confidencial. Bom, há um grupo razoável deles, mas o Dr. Amaril é o herdeiro aparente. Sim, eu entendo o que você quer dizer. Dors ficou em pé. Bem, fico muito grata por sua ajuda. Vou deixar que volte ao seu trabalho, agora. E saiu de lá com o eletroclarificador na cabeça. E com Amaril. Capítulo 22. E aí está você de novo, Dors. Hugo Amaril observou. Desculpe-me, Hugo, já incomodei você 2 vezes esta semana. Na realidade, você não vê ninguém com frequência, certo? É verdade, respondeu Amaril. Eu não incentivo as pessoas a virem me visitar. Elas me interrompem e cortam a minha linha de pensamento. Mas você não, Dors. Você é absolutamente especial. Aliás, você e Ari. Não se passa um dia sem que eu me lembre do que vocês 2 fizeram por mim. Dors abanou a mão. Esqueça, Hugo. Você já trabalhou muito por Ari e qualquer mínima gentileza que fizemos a você já foi paga, com juros, há muito tempo. Como vai indo o projeto?
Ari nunca fala a respeito, não comigo, de todo modo. O semblante de Amaril se iluminou e seu corpo todo pareceu se encher com um novo sopro de vida. Muito bem, muito bem. É difícil falar sobre ele sem a matemática, mas o progresso que fizemos nos últimos 2 anos é notável, é maior do que em todo o tempo antes, somado. É como se, depois de termos martelado sem parar, finalmente as paredes começassem a ceder e as coisas estão brotando. Tenho ouvido dizer que as novas equações desenvolvidas pelo Dr. Elar ajudaram nisso. As equações acaóticas? Sim, imensamente. E o eletroclarificador também foi proveitoso. Falei com a mulher que o projetou. Cinda Monay? Sim, ela mesma. Uma mulher muito astuta. Temos sorte de contar com ela. Hugo, diga-me uma coisa. Você trabalha no primeiro radiante praticamente o tempo todo, não é? Sim, estou mais ou menos constantemente estudando. E você o estuda com o eletroclarificador. Justamente. Você nunca pensa em tirar férias. Hugo? Amaril olhou para ela sem compreender o propósito da pergunta. Lentamente, piscou um pouco. Férias. Sim. Tenho certeza de que você já ouviu falar nisso. Você sabe o que são férias. Mas por que eu tiraria férias? Porque você me parece terrivelmente exausto. Sim, um pouco, de vez em quando. Mas não quero deixar o trabalho. Você se sente mais cansado agora do que antes? Um pouco. Estou ficando mais velho, Dors. Você tem apenas 49 anos. Isso ainda é ser mais velho do que antes. Ora, deixe disso. Diga-me, Hugo, só para mudar de assunto. Como é que Ari está indo no trabalho? Faz tanto tempo que você está ao lado dele que dificilmente alguém poderia conhecê-lo melhor. Nem mesmo eu poderia. Pelo menos, não no que diz respeito a trabalho. Ele está indo muito bem, Dors. Não vejo nenhuma mudança nele. Ele ainda tem o cérebro mais rápido e brilhante de todos. A idade não afeta, pelo menos, não até agora. Isso é bom de saber. Mas acho que a opinião que ele tem de si mesmo não é tão favorável quanto a sua. Ele não está aceitando bem essa questão da idade. Tivemos bastante dificuldade em fazê-lo comparecer à comemoração de seu último aniversário. A propósito, você esteve na festa? Eu não o vi. Fiquei por ali uma parte do tempo, mas, você sabe, festas não são o tipo de situação em que me sinto mais à vontade. Você diria que Ari está decaindo? Não me refiro ao brilhantismo de suas ideias, mas à sua capacidade física. Em sua opinião, Hugo, ele está ficando mais cansado demais para arcar com todas as responsabilidades. Amaril pareceu atônito. Nunca nem pensei nisso. Não consigo imaginar que ele fique cansado. Mesmo assim, isso pode acontecer. Acho que, de vez em quando, ele tem o impulso de renunciar ao cargo e passar o bastão para alguém mais novo. Amaril se encostou no espaldar da cadeira e deitou na mesa a caneta para grafismos que estivera manuseando desde que Dors tinha entrado na sala. Ou o quê? Isso é ridículo. Impossível. Tem certeza? Absoluta. Ele sem dúvida nem cogitaria algo assim sem falar comigo. E ele não falou. Seja razoável, Hugo. Ari está exausto. Ele tenta não deixar transparecer, mas está. E se ele resolver se aposentar? O que vai ser do projeto? O que vai ser da psicohistória? Os olhos de Amaril se estreitaram. Você está de brincadeira, Dors? Não, Hugo. Só estou tentando ter uma ideia do futuro. Seguramente, se Ari se aposentar, eu serei seu sucessor no cargo. Ele e eu trabalhamos juntos nesse projeto durante anos, antes que mais alguém viesse fazer parte do time. Ele e eu, mais ninguém. Além dele, mais ninguém conhece o projeto tanto quanto eu. Estou muito surpreso por você não ter pensado que seria óbvio eu sucedê-lo, Dors. Na minha cabeça, ela começou, então, a explicar, e na de todos os demais, não há dúvida de que você é o sucessor lógico de Ari. Mas você quer isso? Você pode saber de tudo a respeito da psicohistória, mas quer se afundar na política e nas complexidades de um projeto de larga escala, abandonando uma boa parte do seu trabalho por causa disso? Na realidade, é justamente tentar manter tudo funcionando harmoniosamente que esgotou Ari. Você consegue assumir essa parte do trabalho? Sim, consigo, e não é algo que eu tenha intenção de discutir. Dors, escute aqui. Você veio me dar a notícia de que Ari pretende me pôr discretamente de lado? Claro que não, respondeu Dors. Como você poderia pensar uma coisa dessas de Ari? Alguma vez você o viu dar as costas a um amigo? Muito bem, então.
Chega desse assunto. Na realidade, Dors, se você não se importa, eu tenho algumas coisas que preciso fazer. Abruptamente, ele se afastou dela e tornou a se inclinar sobre seu trabalho. Naturalmente, não tinha intenção de ocupar tanto seu tempo. Dors saiu, com a testa franzida. Capítulo 23. Entre mamãe, Raish disse. Sem problemas. Mandei Manela e Wanda passearem. Dors entrou, olhando para a direita e à esquerda por puro hábito, e depois se sentou na cadeira mais próxima. Obrigada, ela disse. Por alguns instantes, ela apenas ficou sentada, dando a impressão de que o peso do império estava assentado sobre seus ombros. Raish esperou e então observou. Ainda não tinha tido a chance de lhe perguntar que loucura foi aquela de fazer a viagem até o palácio. Nem todos os homens têm uma mãe capaz de tal façanha. Não vamos falar sobre isso, Raish. Bom, então, me diga, você não deixa transparecer nada em sua fisionomia, mas está me parecendo, tipo, abatida. O que se passa? Porque, como você diz, estou, tipo, abatida. Aliás, estou mesmo de mau humor porque estou com assuntos tremendamente importantes girando na minha cabeça e não adianta absolutamente nada falar sobre essas questões com seu pai. Ele é o homem mais maravilhoso do mundo, mas muito difícil de se lidar. Não tem a menor chance de dar atenção a coisas dramáticas. Tudo ele descarta como mais um temor irracional da minha parte em relação à vida dele, e acha exageradas as minhas tentativas subsequentes de protegê-lo. Mamãe, ora, você realmente parece cultivar temores irracionais no que diz respeito a papai. Se você está formulando algo tão dramático em sua cabeça, provavelmente é algo infundado. Obrigada. Você tem exatamente a mesma atitude dele e me deixa frustrada. Completamente frustrada. Ora, pois então se abra, mamãe. Conte para mim o que a está deixando tão preocupada. Do começo. Começou com o sonho de Wanda. O sonho de Wanda. Mamãe. Talvez seja melhor você parar agora. Eu sei que o papai não vai lhe dar atenção se você começa por aí. Quer dizer, qual é? Uma garotinha tem um sonho e você cria uma tempestade em copo d'água. É ridículo. Bom, Raish, acho que não foi um sonho. Acho que ela pensou que sonhou, mas foram duas pessoas de carne e osso falando sobre o que ela pensou que tivesse ligação com a morte do avô. Que palpite mais alucinado. Quais as chances reais de isso ter mesmo acontecido desse modo? Apenas imagine que seja verdade. A única frase que restou na memória dela foi morte limonada. Por que ela sonharia com uma coisa assim? É muito mais provável que ela tenha ouvido essas palavras e distorcido o que ouviu. Nesse caso, quais foram as palavras que ela distorceu? Em tom de incredulidade, Raish respondeu, isso não sei dizer. Dors percebeu claramente o tom da voz do filho. Você acha que não passa de uma invenção maluca da minha parte? Mesmo assim, se por acaso eu estiver com a razão, posso estar pegando a ponta de uma meada que levará a uma conspiração contra Ari, arquitetada bem aqui, no projeto. Existem conspiradores no projeto? Isso me parece tão impossível quanto encontrar sentido num sonho. Todo grande projeto é infestado de rancores, atritos, ciúmes, essas coisas. Claro que sim, sem dúvida. Estamos falando de palavras de baixo calão, caretas, narizes torcidos, fofocas. Isso não é absolutamente nem parecido com uma conspiração. Não tem nada a ver com matar papai. É só uma diferença de grau. E, talvez, uma pequena diferença. Você nunca fará papai acreditar nisso e, a propósito, nunca conseguirá fazer com que eu acredite. Raish atravessou a sala em passadas rápidas e tornou a voltar. E você andou tentando escarafunchar para ver se rastreava essa tal conspiração, não é? Dors admitiu com um movimento de cabeça. E fracassou. Ela admitiu de novo. Já lhe ocorreu que você não chegou a nada porque não existe conspiração, mamãe? Dors sacudiu a cabeça. Fracassei até agora, mas isso não diminui minha certeza de que existe uma conspiração. Eu tenho essa sensação. Você parece muito trivial, mamãe, Raish riu. Eu esperaria mais de você do que dizer tenho essa sensação. Existe uma frase que eu acho que pode ter sido distorcida para parecer limonada, que é a ajuda leiga 2. Ajuda leiga. Leigo é como os matemáticos do projeto chamam os não matemáticos. Oi? Suponha que alguém tenha falado de morte com ajuda leiga. Dors prosseguiu com firmeza, querendo dizer que poderiam encontrar algum meio de matar Ari com a ajuda essencial de algum não matemático. Talvez Wanda tivesse entendido essa conversa como morte limonada,
considerando que nunca ouviu a expressão ajuda leiga antes, assim como você também não, e adora limonada. Você está tentando me dizer que havia pessoas no escritório particular do papai, por mais inacreditável que isso possa parecer, aliás, quantas pessoas? Quando Wanda fala do seu sonho, ela diz que eram 2. Minha sensação é de que uma dessas 2 era justamente o coronel Enderlin, da junta, e que estavam mostrando a ele o primeiro radiante. Devem ter falado alguma coisa a respeito de eliminar Ari. Mamãe, você está ficando cada vez mais alucinada. O coronel Lin e outro homem no escritório do papai falando sobre assassinato, sem saber que uma garotinha estava descansando na cadeira dele, ouvindo tudo sem que notassem a presença dela. É isso que você está pensando? Praticamente. Nesse caso, se alguém faz menção a um leigo, então, presumivelmente, a pessoa que não é Lin é um matemático. São pelo menos 50, no projeto. Não interroguei todos eles. Falei com alguns e também com leigos, naturalmente, mas não descobri nenhuma pista. É óbvio que não pude ser totalmente clara em minhas perguntas. Em suma, ninguém que você já tenha entrevistado ofereceu alguma pista acerca dessa perigosa conspiração. Oi não. Não me surpreende. Não fizeram isso porque... Sei o que você vai dizer, Reich. Você imagina mesmo que as pessoas vão abrir o bico e falar sobre uma conspiração diante de um interrogatório tão casual? Não estou em posição de extrair de ninguém esse tipo de informação à força. Você imagina o que seu pai diria se eu atormentasse algum dos seus preciosos matemáticos? Então, mudando repentinamente de entonação, ela perguntou: Reich, você tem falado com Hugo Amarillo ultimamente? Não. Recentemente, não. Ele é uma das criaturas menos sociáveis que temos, como você sabe. Se você tirar dele a psicohistória, ele vai desmontar no chão em um monte de pele seca. Dors fez uma careta ao imaginar a cena, mas continuou. Conversei com ele em 2 oportunidades nos últimos dias e ele me pareceu um pouco esquivo. Não me refiro ao cansaço dele, apenas. É quase como se ele não tivesse consciência do mundo. Sim. Esse é o Hugo. Ele tem piorado nos últimos tempos. Reich refletiu sobre isso por alguns momentos. Talvez. Está ficando mais velho, como você sabe. Todos estamos. Menos você, mãe. Você diria que Hugo ultrapassou o limite e se tornou um tanto instável, Reich? Ou quem? Hugo. Ele não tem nada de instável em si, nem nada que o desestabilize. Basta deixar que continue com a psicohistória e continuará resmungando para si mesmo, muito contente, pelo resto de seus dias. Eu não acho. Alguma coisa o interessa, e muito. Trata-se da sucessão. Que sucessão? Mencionei que chegará o dia em que seu pai decidirá que vai se aposentar. E acontece que Hugo está determinado, absolutamente determinado, a ser o sucessor dele. O que não me surpreende. Imagino que todo mundo concorde que Hugo é o sucessor natural. Acho que o papai também pensa assim. Mas a mim ele não parece muito normal quando se trata dessa questão. Ele pensou que eu tivesse ido dar a ele a notícia de que Ari o havia enxotado para favorecer outra pessoa. Você consegue imaginar que alguém pense isso de Ari? Isso é surpreendente. E Reich se interrompeu, olhando para sua mãe por um longo tempo. Depois continuou. Mãe, você está se preparando para me dizer que Hugo poderia estar bem no meio dessa conspiração de que está falando? Que ele quer se livrar de papai e assumir o controle? Isso é inteiramente impossível. Sim, mamãe. Inteiramente. Se há algum problema com Hugo é excesso de trabalho e nada mais. Ficar olhando para aquelas equações, ou seja lá o que forem, durante o dia inteiro metade da noite, é capaz de deixar qualquer um doido. Dor se pôs em pé com um movimento brusco. Você tem razão. O que aconteceu? Perguntou Reich, espantado. Isso que você disse acaba de me dar uma ideia inteiramente nova. Inclusive, acho que é uma ideia crucial. E sem mais nenhuma palavra, ela foi embora. Capítulo 24. Dors Venabili desaprovou. E ela disse a Ari Seldon, você passou 4 dias enfiado na Biblioteca Galáctica. Completamente isolado, sem contato, e mais uma vez deu um jeito de ir sem mim. Marido e mulher encararam a imagem um do outro em suas holotelas. Ari tinha acabado de voltar de uma viagem de pesquisa na Biblioteca Galáctica, no setor imperial. Estava ligando para Dors de sua sala no projeto para dizer que já tinha voltado a Strelin. Mesmo furiosa, Ari pensou, Dors é linda. Gostaria de poder estender a mão e tocar-lhe o rosto. Dors, ele começou, com um tom apaziguador na voz. Eu não fui sozinho. Algumas pessoas foram comigo e, de todos os lugares possíveis,
A Biblioteca Galáctica é o mais seguro para estudiosos, mesmo nos tempos turbulentos que vivemos atualmente. Acho que terei de ir à biblioteca com frequência cada vez maior, conforme o tempo passa. E você vai continuar indo sem me informar? Dors, não posso viver conforme esses pensamentos repletos de morte que passam pela sua cabeça. Também não quero você correndo atrás de mim e perturbando os bibliotecários. Eles não são a junta. Preciso deles e não quero que fiquem com raiva de mim. Mas acho que nós devemos arrumar um apartamento lá perto. Dors pareceu aborrecida, sacudiu a cabeça, e então mudou de assunto. Você sabia que tive 2 conversas com Hugo recentemente? Que bom, fico contente de você ter feito isso. Ele precisa de algum contato com o mundo externo. Precisa, mesmo, porque tem alguma coisa errada com ele. Ele não é o Hugo que tivemos conosco durante todos esses anos. Está se tornando vago, distante, o que é muito estranho, apaixonado a respeito de um único aspecto, pelo que pude perceber. Ele está determinado a ser seu sucessor quando você se aposentar. O que seria natural, se ele sobreviver a mim. Você não espera que ele sobreviva a você? Bem, ele tem 11 anos a menos do que eu, mas as vicissitudes das circunstâncias. O que você está me dizendo é que reconhece que Hugo está em más condições. Ele parece e age como alguém mais velho do que você, apesar de ser mais jovem, e isso parece ser algo bem recente. Ele está doente? De doença física? Acho que não. Ele faz exames periódicos. Mas admito que ele parece exausto. Tentei convencê-lo a sair de férias por alguns meses, um ano inteiro sabático, se ele quisesse. Sugere que ele saísse de Trantor, inclusive, para que pudesse ficar afastado do projeto o máximo possível, por algum tempo. Não haveria nenhum problema em financiar uma estadia dele em Getorin, um agradável mundo para retiro e descanso, a poucos anos-luz de distância. Dors balançou a cabeça com impaciência. E naturalmente ele não irá. Sugere que ele tirasse férias e ele reagiu como se não conhecesse o significado dessa palavra. Ele se recusou terminantemente. Pois, então, o que podemos fazer? Seldon perguntou. Podemos pensar um pouco, insistiu Dors. Hugo trabalhou durante 25 anos no projeto e pareceu manter seu vigor sem problemas de nenhum tipo e agora, do nada, ficou fraco. Não pode ser a idade. Ele nem completou 50 anos. Você está sugerindo alguma coisa? Sim. Há quanto tempo você e Hugo estão usando o eletroclarificador no primeiro radiante de vocês? Há mais ou menos 2 anos, talvez um pouco mais. Suponho que o eletroclarificador seja usado por qualquer um que use o primeiro radiante. Precisamente. Isso quer dizer você e Hugo, principalmente? Sim. O Hugo mais do que você? Sim. Hugo está firmemente concentrado no primeiro radiante e em suas equações. Já eu, infelizmente, tenho de passar muito tempo cuidando dos deveres administrativos. E qual o efeito no corpo humano causado pelo uso do eletroclarificador? Seldon pareceu surpreso. Nada que possa ser considerado significativo, até onde eu sei. Nesse caso, me explique isto, Ari. O eletroclarificador tem sido usado há mais de 2 anos, e nesse tempo, você se torna mensuravelmente mais cansado, rabugento e desligado. Por quê? Estou ficando velho, Dors. Bobagem. Quem foi que lhe disse que ter 60 anos é o mesmo que entrar num estado senilidade cristalizada? Você está usando sua idade como muleta e como defesa, e eu quero que pare com isso. Hugo, embora mais novo, vem sendo exposto ao eletroclarificador mais do que você e, por causa disso, está mais cansado, mais rabugento e, na minha opinião, muito mais desligado do que você. E se mostra até puerilmente empolgado quanto à sucessão. Você não vê nada de significativo nisso tudo? Idade e excesso de trabalho. Isso é significativo. Ou não? É o eletroclarificador. Ele está causando um efeito de longo prazo em vocês dois. Não posso refutar sua dedução, Dors, Seldon confessou, depois de uma pausa, mas não vejo como isso seja possível. O eletroclarificador é um dispositivo que produz um campo eletrônico incomum, mas mesmo assim é apenas do tipo a que os seres humanos estão constantemente expostos. Não pode causar danos incomuns. De todo modo, não podemos abrir mão de usá-lo. Não há meios de continuarmos avançando com o projeto sem esse dispositivo. Bom, Ari, preciso pedir a você uma coisa e você tem de cooperar comigo. Não saia para parte nenhuma além do território do projeto sem me avisar, e não faça nada fora do comum sem me informar. Você entende o que estou pedindo? Dors, como posso concordar com isso?
Você está tentando me enfiar numa camisa de força. É só por um tempo, alguns dias. Uma semana. O que vai acontecer em alguns dias, ou uma semana? Confie em mim, murmurou Dors, enigmática. Vou esclarecer tudo. Capítulo 25. Ari Seldon bateu de leve à porta de Hugo Amaril, usando um antigo código que fez Amaril levantar os olhos. Ari, que bom receber sua visita. Eu deveria vir aqui mais vezes. Antigamente, estávamos juntos o tempo todo. Agora, são centenas de pessoas com as quais me preocupar. Aqui, ali, por toda parte, e elas se metem entre nós. Já sabe das novidades. Que novidades? A junta vai instituir um imposto individual para fins municipais, e de valor bem substancial. Será anunciado na Trantor Visão amanhã. Por ora, só se aplicará a Trantor, e os mundos exteriores terão de aguardar. Isso é um tanto decepcionante. Eu tinha esperado uma medida que abrangesse o império todo de uma vez, mas ao que parece não imaginei direito que o general seria tão cauteloso. Trantor será suficiente, comentou Amaril. Os mundos exteriores ficarão sabendo que a vez dele chegará e que não demorará muito. Agora, veremos o que acontece. O que vai acontecer é que a revolta terá início no mesmo instante em que a medida for anunciada, e os confrontos públicos começarão antes mesmo que o imposto entre em vigor. Tem certeza? Amaril acionou seu primeiro radiante no mesmo instante e expandiu uma seção relativa àquela questão. Veja por si mesmo, Ari. Não há como isto ser mal interpretado. Essa é a previsão conforme as circunstâncias particulares existentes agora. Se não acontecer desse jeito, significa que tudo aquilo em que trabalhamos na psicohistória está errado e eu me recuso a acreditar nisso. Tentarei ter coragem, Seldon acrescentou, sorrindo. E como é que você tem se sentido ultimamente, Hugo? Bem o bastante. Razoavelmente bem. E você, falando nisso? Ouvi boatos de que você estaria pensando em renunciar. Até Dors disse algo nesse sentido. Não dê atenção a Dors. Nos últimos tempos ela está comentando esse tipo de coisa. Está desconfiada de algum tipo de perigo infiltrado no projeto. Mas que tipo de perigo? Melhor nem perguntar. Ela está obcecada com alguma de suas tangentes, e como sempre, isso a deixa descontrolada e incontrolável. Você enxerga então a vantagem que eu levo sendo solteiro? Observou Amaril. Depois, baixando a voz, emendou. Se você renunciar, Ari, quais são seus planos para o futuro? Você assume, respondeu Seldon. Que outros planos eu poderia ter? E Amaril sorriu. Capítulo 26. Na pequena sala de conferências no edifício principal, Tanvillelar ouvia Dors Venabili com uma expressão mesclada de confusão e raiva no semblante. Finalmente, ele explodiu. Impossível. Ele coçou o queixo e então acrescentou, com mais cautela. Não tenho a intenção de ofendê-la, Dra. Venabili, mas suas insinuações são ridículas, não podem estar certas. De jeito nenhum alguém poderia pensar que, neste projeto Psicohistória, existam sentimentos tão mortíferos que justifiquem suas suspeitas. Certamente eu saberia se houvesse e posso lhe assegurar que não existem. Nem pense nisso. Mas eu penso, Dors martelou, obstinadamente, e posso encontrar evidências disso. Não sei como dizer isso sem ofendê-la, Dra. Venabili, contrapôs Elar, mas se uma pessoa é engenhosa e determinada o suficiente para provar alguma coisa, ela encontrará evidências que corroborem o que ela quiser, ou pelo menos terá o que pensa serem evidências. Você me acha paranoica? Acho que em seus cuidados para com o maestro, com os quais concordo plenamente, a senhora, podemos dizer, é exacerbada. Dors parou e refletiu sobre o comentário de Elar. Pelo menos você tem razão quando diz que uma pessoa engenhosa o suficiente é capaz de encontrar evidências onde quiser. Por exemplo, posso montar uma acusação contra você. Os olhos de Elar se arregalaram quando ele olhou para ela com expressão totalmente estupefata. Contra mim? Gostaria de me inteirar dos termos dessa acusação e do que a senhora possivelmente teria contra mim. Muito bem. Você será inteirado. A festa de aniversário foi sua ideia, não foi? Pensei nisso, sim, confessou Elar, mas tenho certeza de que outros colaboradores também. Com o maestro reclamando tanto de sua idade avançada, pareceu um modo natural de alegrá-lo um pouco. Tenho certeza de que outros devem ter pensado nisso, mas foi você quem realmente levou a coisa adiante e instigou minha nora a participar. Ela se incumbiu dos detalhes e você a convenceu de que era possível organizar uma celebração em larga escala. Não foi assim? Não sei se tive ou não influência sobre ela, mas, mesmo que tenha tido, o que há de errado nisso?
Oi em si, nada. Mas com a montagem de uma comemoração tão ampla e demorada, não estaríamos divulgando para aqueles militares bastante instáveis e desconfiados da junta que Ari era popular demais e poderia representar um perigo para eles. Ninguém seria capaz de acreditar que uma coisa dessas tivesse passado pela minha cabeça. Estou apenas delineando uma possibilidade, Dors comentou. Quando planejou a comemoração, você insistiu que os escritórios centrais fossem esvaziados, temporariamente, por motivos óbvios. E insistiu que permanecessem desocupados por algum tempo. Durante esse período, ninguém realizou nenhum trabalho, exceto Hugo Amaril. Não pensei que faria mal se o maestro pudesse descansar um pouco antes da festa. Seguramente a senhora não pode reclamar disso. Mas isso podia significar que você teria condições de conversar com outras pessoas nas salas vazias e fazer isso em total sigilo. Naturalmente, são recintos bem protegidos. De fato, conversei lá com algumas pessoas. Sua nora, os fornecedores de comida, de serviços e outros envolvidos na festa. Era algo absolutamente necessário, não lhe parece? E se um desses interlocutores fosse um membro da junta? Elar deu a impressão de ter levado um soco de Dors. Não aceito isso, Dra. Venabili. O que acha que eu sou? Dors não respondeu diretamente, mas prosseguiu. Você procurou o Dr. Seldon para falar de uma reunião que ele teria com o general e insistiu, bastante, inclusive, que ele o deixasse ir em seu lugar e corresse os riscos que essa reunião poderia representar. O resultado disso, claro, foi o Dr. Seldon ter insistido com veemência em se reunir ele mesmo com o general, o que se pode interpretar como tendo sido justamente o que você queria que ele fizesse. Elar soltou uma risada curta e nervosa. Com todo respeito, doutora, isso realmente parece paranoia. Dors ignorou a parte e continuou. E, então, depois da festa, não foi você o primeiro a sugerir que um grupo fosse para o Hotel Domes Ed? Sim, e me lembro de a senhora dizer que era uma boa ideia. E essa sugestão talvez tenha sido dada para deixar a junta inquieta, servindo como mais um exemplo da popularidade de Ari, não acha? E quem sabe não tenha sido uma ideia destinada a me provocar a tentar invadir a região do palácio. E eu poderia tê-la impedido? Elar exclamou, incrédulo, cedendo enfim à raiva. A senhora já tinha tomado essa decisão, por si mesma. Dors não lhe deu atenção. E, evidentemente, você esperava que, entrando no palácio, eu tivesse me enfiado numa encrenca grande o bastante para levar a junta a ficar ainda mais contra Ari. Mas por que, Dra. Venabili? Por que eu faria tudo isso? Seria possível dizer que para se livrar do Dr. Seldon e para sucedê-lo como diretor do projeto. Mas como é possível que a senhora pense uma coisa dessas de mim? Não posso acreditar que esteja falando a sério. A senhora mesmo está fazendo exatamente o que disse que faria no começo deste exercício. Mostrar-me o que pode ser feito por uma mente engenhosa decidida a encontrar supostas evidências. Vamos mudar para outro assunto. Eu disse que você estava em condições de usar as salas vazias para conversas particulares, e que pode ter estado ali na companhia de um membro da junta. Isso nem merece que eu negue. Mas sua conversa foi ouvida por acidente. Uma menininha entrou na sala, se acomodou numa cadeira sem que fosse vista e ouviu a conversa que você manteve. Elar franziu a testa. E o que ela ouviu? Ela mencionou 2 homens que estavam conversando sobre morte. Como é somente uma criança, não pôde repetir tudo em detalhes, mas 2 palavras a impressionaram: morte e limonada. Agora, a senhora está indo da fantasia para a loucura, com o perdão da palavra. O que morte e limonada poderia significar e o que isso teria a ver comigo? Minha primeira reação foi entender essas palavras literalmente. Essa menina gosta muito de limonada e havia bastante limonada na festa, mas ninguém a contaminou com algum veneno. Agradeço por essa reserva de sanidade. Então, me ocorreu que a menina tinha ouvido outra coisa, e que seu domínio imperfeito da língua mais sua predileção por esse refresco haviam criado o termo limonada, mas distorcendo o que fora dito na realidade. E a senhora então inventou uma distorção, Elar ironizou. Por algum tempo, achei que ela poderia ter ouvido as palavras ajuda leiga 2. E o que isso quer dizer? Um assassinato levado a cabo por um leigo, um não matemático. Dors parou e franziu a testa. Suas mãos foram ao peito, apertando-o. Com uma repentina aflição estampada no rosto, Elar perguntou: algum problema, Dra. Venabili? Não, Dors respondeu, parecendo ter se sacudido. Por alguns instantes, ela não disse mais nada e Elar pigarreou. Não havia mais nenhum sinal de cordialidade em seu rosto quando ele disse: doutora Venabili, seus comentários estão ficando cada vez mais ridículos, e bem, não me importo se a ofendo ou não,
mas me cansei dessas insinuações. Vamos dar um basta na conversa. Estamos quase no fim, Dr. Elar. A ajuda leiga pode ser de fato algo ridículo, como você diz. Eu também tinha chegado a essa conclusão por mim mesma. Em parte, você é responsável pelo desenvolvimento do eletroclarificador, não é mesmo? Elar pareceu ficar mais impertigado quando respondeu, com uma ponta de orgulho na voz, inteiramente responsável. Sem dúvida não inteiramente. Sei que ele foi projetado por Cinda Money, uma projetista. Ela seguiu minhas instruções. Uma leiga. O eletroclarificador é um dispositivo de ajuda leiga. Controlando a própria agressividade, Elar objetou. Não quero mais ouvir essa expressão. Novamente eu digo, vamos dar um basta na conversa? Dors, todavia, continuou pressionando, como se não tivesse ouvido o pedido de Elar. Embora não dê nenhum crédito a ela agora, para ela você o deu, a fim de mantê-la trabalhando com afinco, imagino. Ela me disse que você lhe deu um crédito pelo trabalho e que se sentia muito grata por isso. Disse que você inclusive denominou o dispositivo com os nomes de vocês dois, embora não seja essa a designação oficial do dispositivo. Claro que não. Chama-se eletroclarificador. E ela disse ainda que estava projetando melhorias, intensificadores, coisas assim, e que você tinha o protótipo de uma versão avançada do novo dispositivo, pronta para testar. E o que tudo isso tem a ver com o resto? Desde que tanto o Dr. Seldon como o Dr. Amarillo vêm trabalhando com o eletroclarificador, os dois têm deteriorado em alguns aspectos. Hugo, que trabalha mais com o dispositivo, também está sofrendo uma piora mais acentuada. De maneira nenhuma o eletroclarificador pode causar danos. Dors levou a mão à testa e se contraiu momentaneamente. Então acrescentou. E agora você tem um eletroclarificador mais potente, capaz de causar mais danos, suficiente para matar depressa em vez de lentamente. Que absurdo! Agora, vamos pensar no nome do dispositivo, o nome que, de acordo com a mulher que o projetou, você é o único a usar para se referir a ele. Imagino que o tenha chamado de clarificador Elar Money 3. Não me lembro de alguma vez ter usado essa expressão, Elar refutou, inquieto. Claro que usou. E o novo clarificador Elar Money poderia ser usado para matar sem que ninguém pudesse levar a culpa. Seria somente um lamentável acidente provocado por um dispositivo novo e ainda em fase de testes. Seria a morte Elar Money e a garotinha achou que tinha ouvido morte limonada. A mão de Dors agarrou algo ao lado de seu corpo. Elar sussurrou, com muita suavidade, Doutora. Venabili, a senhora não está passando bem. Estou me sentindo perfeitamente bem. Não tenho razão? Ouça, não importa o que a senhora queira distorcer para que pareça com limonada. Quem sabe o que a garotinha pode ter ouvido? Tudo se resume ao poder letal do eletroclarificador. Leve-me a um tribunal ou a uma junta científica de investigação e deixe que os especialistas, quantos desejar, avaliem os efeitos do eletroclarificador, inclusive da nova versão do aparelho, em seres humanos. Eles não constatarão nenhum efeito mensurável. Não acredito nisso, Venabili disse entre dentes. As mãos dela agora cobriam-lhe a testa e seus olhos estavam fechados. Ela se balançava de leve. É óbvio que a senhora não está bem, Dra. Venabili, Elar interveio. Talvez isso queira dizer que está na hora de eu falar. A senhora me dá licença? Dors abriu os olhos e simplesmente o encarou, emudecida. Vou interpretar seu silêncio como autorização. Que utilidade teria para mim me livrar do Dr. Seldon e do Dr. Amarillo para ocupar um cargo de diretor? A senhora impediria qualquer tentativa minha de assassinar um deles, ou ambos, como agora pensa que está fazendo. No caso improvável de eu ter êxito com um plano desses, e me livrasse de dois grandes homens, a senhora em seguida me faria em pedaços. Bem pequenos. A senhora é uma mulher incomum, forte e rápida além do que se pode crer. Enquanto a senhora estiver viva, o maestro está a salvo. Sim, Dors anuiu, com ar ameaçador. Foi o que eu disse aos homens da junta. Por que deveriam vir me consultar a respeito de questões envolvendo o projeto? Estão todos muito interessados na psicohistória, como deveriam mesmo estar. Foi difícil para eles acreditarem no que lhes contei ao seu respeito, até que a senhora invadiu o complexo do palácio. Isso os deixou convencidos, pode estar certa, e eles concordaram com o meu plano. Uahá! Agora estamos chegando lá, Dors disse, com a voz débil. Eu disse que o eletroclarificador não pode danificar seres humanos. Não pode mesmo. Amarillo e seu precioso Ari estão simplesmente ficando velhos, embora a senhora se recuse a aceitar tal fato. E daí?
Estão bem, como seres perfeitamente humanos. O campo eletromagnético não tem um efeito substancial sobre a matéria orgânica. Mas, evidentemente, pode ter efeitos adversos sobre máquinas eletromagnéticas sensíveis, e se pudermos imaginar um ser humano feito de metal e componentes eletrônicos, ele poderia afetar essa criatura. Algumas lendas falam de seres humanos artificiais. Os micogenianos baseiam sua religião na existência deles e chamam-nos robôs. Se existisse algum robô, é possível imaginar que fosse muito mais forte e ligeiro do que qualquer ser humano normal. Ele teria propriedades que, de fato, lembram as suas, Venabili. E, de fato, um robô desses poderia ser detido, ferido e até mesmo destruído com um eletroclarificador potente, como esse que tenho aqui e que está funcionando em baixa intensidade desde que começamos a nossa conversa. É por isso que está se sentindo tão mal, Venabili, e, tenho certeza, pela primeira vez em sua vida. Dors não disse nada, mal olhando para aquele homem. Devagar, ela afundou numa cadeira. Elar sorriu e continuou a falar. Claro que, tirando a senhora do caminho, não teremos problemas com o maestro e com Amaril. Aliás, o maestro, sem a senhora, pode sair imediatamente de cena e renunciar, sob o peso de um luto intenso, enquanto Amaril é simplesmente uma mente infantil. O mais provável é que nenhum dos dois precise ser morto. E, então, Venabili, qual a sensação de ser desmascarada, depois de todos esses anos? Devo reconhecer que a senhora foi exímia em ocultar sua real natureza. É quase surpreendente que ninguém mais tenha descoberto a verdade até agora. Mas, afinal, sou um matemático brilhante, um observador, um pensador, um homem de deduções. Mesmo eu não teria chegado a essa conclusão se não fosse por sua fanática devoção ao maestro e pelas eventuais demonstrações de força sobre-humana de que a senhora parece capaz quando ele está em perigo. Diga adeus, Venabili. Agora, eu só preciso acionar o dispositivo na força máxima e a senhora se tornará um fato do passado. Dors pareceu recuperar o controle e se levantou lentamente da cadeira, resmungando. Talvez eu seja mais blindada do que você acha. Então, com um rugido, saltou sobre Elar. Com os olhos do tamanho de pires, Elar guinchou e recuou. Mas Dors já estava em cima dele, com as mãos para frente. Com a borda de uma das mãos, golpeou o pescoço de Elar, destruindo-lhe as vértebras e seccionando a medula. Ele caiu morto no chão. Com algum esforço, Dors se aprumou de novo e foi cambaleando na direção da porta. Tinha de encontrar Ari. Ele precisava saber o que tinha acontecido. Capítulo 27. Ari Seldon ficou em pé de um salto, horrorizado. Ele nunca tinha visto Dors com aquela expressão, o rosto retorcido, o corpo desalinhado, tropega como se estivesse bêbada. Dors! O que foi? O que há de errado? Ele correu até ela e a pegou pela cintura, no instante em que o corpo dela ficava cor de cinza e desfalecia nos braços dele. Ele a ergueu. Ela pesava mais do que uma mulher normal daquele tamanho pesaria, mas Seldon não se deu conta disso naquele momento, e a deitou no sofá. O que aconteceu? Ela contou, arfando e com a voz falhando de vez em quando, enquanto ele lhe afagava a cabeça e tentava se obrigar a acreditar no que estava acontecendo. Elar está morto, ela confessou. Finalmente, matei um ser humano. Primeira vez. Pior ainda. Dors, você sabe me dizer quanto está ferida? Muito. Elar ligou o aparelho no máximo quando voei para cima dele. Você pode ser recalibrada. Como? Não há ninguém em Trantor que saiba como fazer isso. Preciso de Daniel. Daniel. Demerzeu. De algum modo, muito no fundo de si mesmo, Ari sempre soubera. Seu amigo, um robô, tinha fornecido a ele uma protetora, outro robô, para garantir que a psicohistória e as sementes das fundações tivessem uma chance de se firmar. O único problema fora que Ari se havia apaixonado por sua protetora, um robô. Agora, tudo fazia sentido. Todas as dúvidas e as perguntas mais insistentes podiam ser, enfim, respondidas. E, de algum modo, isso não fazia a menor diferença. A única coisa que importava era Dors. Não podemos deixar que isso aconteça. É preciso. Os olhos de Dors se abriram após piscarem um pouco e ela olhou para Seldon. É preciso. Tentei salvar você e falhei. Questão vital. Quem protegerá você agora? Seldon não conseguia enxergá-la claramente. Havia algo errado com seus olhos. Não se preocupe comigo, Dors. É você. É você. Não. Você. Ari. Diga a Manela. Manela. Que a perdoa agora.
Ela foi melhor do que eu. Explique a Wanda. Você e Reich, cuidem um do outro. Não, 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 Seldon repetia, balançando-se para frente e para trás. Você não pode fazer isso. Aguente firme, Dors, por favor. Por favor, meu amor. A cabeça de Dors teve um débil tremor e ela sorriu ainda mais debilmente. Adeus, Ari, meu amor. Sempre se lembre de tudo que fez por mim. Não fiz nada por você. Você me amou e seu amor me tornou humana. Os olhos dela continuaram abertos, mas Dors tinha parado de funcionar. Hugo Amaril entrou como um furacão na sala de Seldon. Ari, a revolta popular está começando, mais cedo e mais intensa do que o Esper. Então ele olhou para Seldon e Dors e sussurrou. O que aconteceu? Seldon ergueu os olhos para ele na mais absoluta agonia. Revoltas. E que me importam as revoltas agora? O que me importa qualquer coisa agora?